tronco de pirâmide de bases paralelas. Vamos seccionar a pirâmide de altura H maiúsculo, ok? Por um plano paralelo ao plano da sua base. Portanto, vamos seccionar esta pirâmide, que tem uma altura H maiúsculo, por um plano que é paralelo ao plano que contém a base. Esse plano está a uma distância H do vértice da mesma. Então, esse plano que vai intersectar a pirâmide está a uma distância H minúsculo do vértice dessa pirâmide. Lembrando que esse plano será paralelo ao plano que contém a base. E esse H minúsculo é uma medida maior que zero e menor do que o H maiúsculo, tá? Então, vamos lá? Prontinho. Olha aí que bonitinho, tá? Ao agir dessa maneira, eu divido a minha pirâmide inicial de altura H maiúsculo em dois sólidos. Uma pirâmide menor, né, de altura H minúsculo, e um sólido aqui na parte de baixo, que é o que nós chamamos de tronco de pirâmide, que tem duas bases que são paralelas. Uma das bases é o polígono com vértices A', B', C', e a outra base é o polígono com vértices A, B e C, tá? É importante que vocês notem que, como esses dois planos são paralelos, o plano de cima e o plano de baixo, esse triângulo VA'B' é semelhante ao triângulo VAB. O ângulo com vértice em A' é congruente ao ângulo com vértice em A. O ângulo com vértice em B' é congruente ao ângulo com vértice em B. E o ângulo com vértice em V é um ângulo comum, tanto ao triângulo pequeno como ao triângulo maior. Portanto, o triângulo VA'B' é semelhante ao triângulo VAB, assim como o VB'C' é semelhante ao VBC. Sabemos que triângulos semelhantes possuem medidas lineares correspondentes proporcionais, ou seja, V' sobre VA é igual a VB' sobre VB, que é igual a A'B' sobre AB. VB' sobre VB, já sabemos que é igual a VA' sobre VA, mas também é igual a VC' sobre VC, que é igual a B'C' sobre BC, e assim sucessivamente, tá? Procura não esquecer isso, tá bom? Muito bem. Observe que a pirâmide ficou dividida em dois sólidos, uma pirâmide menor, como eu havia citado, uma pirâmide menor, né? E um tronco de pirâmide que tem duas bases paralelas. Esse é o tronco de pirâmide com bases paralelas. É importante saber que a pirâmide menor e a pirâmide maior são semelhantes. E a razão de semelhança é H minúsculo sobre H maiúsculo. Se essa face VA'B' é semelhante à face VAB, se a face VB'C' é semelhante à face VBC, no final das contas, a pirâmide pequena será semelhante à pirâmide maior. A razão de semelhança pode ser VA' sobre VA, pode ser VB' sobre VB, pode ser VC' sobre VC, pode ser A'B' sobre AB, pode ser B'C' sobre BC e H minúsculo sobre H maiúsculo. Portanto, a altura da pirâmide pequena sobre a altura da pirâmide grande indica a razão de semelhança entre a pirâmide grande e a pirâmide pequena. Tá ok? E aí tudo bem, né? Muito bom. Então tá aqui. Nós já sabemos que VA' sobre VA, tá aqui. VA' sobre VA é igual a VB' sobre VB, lembra disso? Que é igual a A'B' sobre AB, que será igual a H minúsculo sobre H maiúsculo. Olha lá, tá vendo? Vou completar. VA' sobre VA é igual VB' sobre VB, certo? Que é igual A'B' sobre AB, que é igual V'C' sobre VC. Muito bom. E que é igual B'C' sobre BC, que é igual, e assim sucessivamente, a H minúsculo sobre H maiúsculo.
Note que a altura pequena sobre a altura grande, como acabei de dizer, é a razão de semelhança entre a pirâmide pequena e a pirâmide grande. Claro que B' C' sobre BC também será a razão de semelhança entre as duas pirâmides. VB' sobre VB também será a razão de semelhança entre as duas pirâmides, tá? Deu para acompanhar até aí? Muito bom. Sendo A índice P a área da base da pirâmide menor. Então, a área da base menor é A índice B. E A índice B maiúsculo, aqui o B maiúsculo, é a área da base da pirâmide maior, temos. A área da base menor sobre a área da base maior é a razão de semelhança H minúsculo sobre H maiúsculo, só que ao quadrado. E seguindo a mesma linha de raciocínio, sendo V minúsculo ou V pequeno o volume da pirâmide menor e o V maiúsculo o volume da pirâmide maior, a razão entre os volumes da pequena, viu? Volume da pequena e o volume da grande é exatamente igual à razão de semelhança, só que ao cubo. É igual a Hzinho sobre H maiúsculo. Lembrando que é o cubo, porque é a razão entre volumes. Tá bom, pessoal? Tá tranquilo até aí, né? Legal. Cálculo da área total e do volume do tronco de pirâmide. Muito bom. Sendo A índice T a área total do tronco de pirâmide, temos. O que seria a área total? A área total de um tronco de pirâmide, pessoal, é a área que envolve a totalidade da superfície desse tronco. Então, nesses casos, teríamos a área lateral, mais a área da base menor, mais a área da base maior, certo? Então, em qualquer tronco de pirâmide, eu vou calcular a área lateral e adicionar a isso a área da base menor e a área da base maior, tendo, portanto, a área total. Para calcular a área lateral, basta calcular a área de cada face lateral e somar todas elas. Se o tronco de pirâmide for regular, as bases serão polígonos regulares. Isso é muito importante. De novo, se o tronco de pirâmide for regular, as bases serão polígonos regulares. E nesse caso, pessoal, atenção, as faces laterais terão a mesma área. Portanto, para calcular a área lateral, bastaria calcular a área de uma superfície, de uma face lateral, e multiplicar pelo número de faces. Pois bem, área total, a área da base maior, mais a área da base menor, mais a área lateral. Volume do tronco. O volume do tronco nada mais é do que o volume da pirâmide maior, que eu poderia completar aqui, né? Volume da pirâmide maior, menos o volume da pirâmide menor, o que é bem razoável. Para achar o volume do tronco, eu calculo o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Aliás, é calculando o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor que se obtém o volume do tronco de pirâmide. É raciocinando dessa maneira que eu demonstro, que eu provo uma fórmula específica para cálculo do volume do tronco de pirâmide que tem duas bases paralelas, tá? E a fórmula é essa aqui, ó, que bonitinha. O volume do tronco de pirâmide de altura h, cuidado que esse h agora está representando a altura do tronco, tá? É dado pela fórmula que aqui está, tá bom? H sobre 3, que multiplica a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para um vídeo no qual eu demonstro essa fórmula, tá bom? Ok? Tronco de cone de bases paralelas. Basicamente, tudo que eu comentei relacionado ao tronco de pirâmide com bases paralelas vale para o caso em que eu tenho o tronco de cone de bases paralelas. Quando seccionamos um cone circular reto de altura h por um plano paralelo ao plano da sua base, a uma distância x x entre 0 e h, do vértice do mesmo, obtemos dois sólidos, um cone menor, tá aqui, ó, um cone menor, certo, pessoal? Tranquilo? E um tronco de cone. Então, a ideia é a mesma. Eu secciono meu cone, utilizando para isso um plano paralelo ao plano que contém a base e distante x do vértice do cone. Divido, então, o meu cone em dois sólidos, um cone menor e um tronco de cone de bases paralelas. R minúsculo é o raio da base menor. R maiúsculo é o raio da base maior. H
é a altura, distância entre os planos que contêm as bases. E esse segmento aqui recebe o nome de geratriz. Trata-se da geratriz do tronco de cone, tá bom? Tranquilo, pessoal? Continuando. Cálculo da área da base. Cálculo de áreas, né? A área da base menor é a área de um círculo de raio R, πr². A área da base maior é a área de um círculo de raio R maiúsculo, πr². Esses franceses estão demais, hein? Quantos Pierres trabalhando para nós? Área lateral. Eu abro, eu planifico a superfície lateral. Ó, de novo, eu corto o conezinho, o tronco de cone, e abro a superfície lateral. Olha que surge. Tá vendo? Tá? Isso aqui é parte de uma coroa circular, né? Para calcular essa área, a maneira mais fácil, tá? Seria observar o seguinte, ó. Para facilitar a memorização da fórmula da área lateral do tronco de cone, é interessante saber que essa superfície lateral é equivalente a um trapézio. É um trapézio cujas bases medem 2πr minúsculo e 2πr maiúsculo e cuja altura é G, perdão. Por que aqui esse comprimento é 2πr maiúsculo? Porque esse comprimento aqui coincide com o comprimento da circunferência que limita a base do cone. A circunferência que limita a base do cone tem raio R maiúsculo, o comprimento dela 2πr maiúsculo. Quando você planifica essa superfície, essa circunferência se transforma nesse pequeno arco. Então, se o comprimento dessa circunferência é 2πr maiúsculo, o comprimento desse arco também é 2πr maiúsculo. Da mesma forma, aqui na base menor, eu tenho uma circunferência de raio R minúsculo. Seu comprimento, 2πr minúsculo. Planifiquei a superfície lateral, pronto, 2πr minúsculo passa a ser o comprimento desse pequeno arco. Então, você vai imaginar que você tem um trapézio, cuja base maior é 2πr maiúsculo, a base menor é 2πr minúsculo e a altura é G. E, nesse caso, a área lateral seria base maior, 2πr maiúsculo, mais a menor, 2πr minúsculo, vezes G, dividido por 2. Tá? Coloco 2π em evidência, divido 2 por 2, πg, R maiúsculo mais R minúsculo, essa fórmula que nos permite calcular a área lateral do tronco de cone de bases paralelas. Ok, pessoal? Tá? Eu vou deixar no link, na descrição, perdão, deixarei na descrição um link para a demonstração desta fórmula, ok? Área total. Bom, a área total, portanto, nada mais é do que a área da base maior, mais a área da base menor, mais a área lateral. E o volume do tronco de cone de bases paralelas, pessoal, tá? É o mesmo, a fórmula para que se obtenha este volume é a mesma fórmula utilizada para o cálculo do volume do tronco de pirâmide. De acordo, tá bom? Deu para acompanhar? Primeiro exercício. Considere o tronco de pirâmide regular de bases paralelas da figura seguinte. A sua área total é igual a... Trata-se de um tronco de pirâmide regular. Gente, um tronco de pirâmide é regular quando as bases são polígonos regulares. Um tronco de pirâmide é regular quando ele é originado a partir de uma pirâmide regular. Portanto, uma pirâmide reta cuja base é polígono regular. Portanto, eu sou obrigado a admitir que o que eu tenho aqui é um quadrado de lado 4, aqui embaixo eu tenho um quadrado de lado 10. Então, calcular a área da base menor é fácil, é a área de um quadrado de lado 4. Calcular a área da base maior também é fácil, trata-se da área de um quadrado de lado 10. Pois bem, agora eu preciso da área total e, portanto, seria obrigado a calcular a área lateral, que nada mais é do que a área de uma figura que aqui está, de um trapézio, área de uma face lateral, área deste trapézio, ok, pessoal? Tá? Multiplicado por 4, tá? Quando a pirâmide é regular, ela possui aquilo que nós chamamos de apótema lateral. Lembra do apótema lateral? É o segmento que tem o extremo no vértice da pirâmide e o outro extremo no ponto médio de uma das arestas da base.
Esse segmento, que é a altura da face lateral da pirâmide, recebe o nome de apótema lateral ou apótema da pirâmide, ou da pirâmide regular. Pois bem, quando o tronco de pirâmide é o tronco de uma pirâmide regular, a altura do trapézio que está na face lateral é apótema. Note que a parte do apótema da pirâmide, que corresponde ao tronco, recebe o nome de apótema do tronco. De novo, eu tenho o apótema da pirâmide, que é o segmento com o extremo no vértice e outro no ponto médio de um dos lados da base. Pois bem, o segmento desse apótema correspondente ao tronco de pirâmide recebe o nome de apótema do tronco de pirâmide. Então, esse aqui, representado por G, é o apótema do tronco de pirâmide. E ele, pessoal, é a altura do nosso trapézio. Então, ó, aqui eu tenho 90 graus e aqui embaixo eu tenho também 90 graus. Esse G é a altura do nosso trapézio, tá? Muito bom. Como encontrá-lo? Bom, observem que esse segmento, vou colocar aqui, ó, um ponto O, vamos chamar de O, e esse aqui de M de Maria. O segmento OM é o apótema da base, é o apótema do quadrado. Nós sabemos que o apótema de um quadrado tem como medida metade da medida lateral do quadrado. Portanto, esse segmento mede 5, tá? Então, OM, vou colocar aqui embaixo, ó, OM, tá? Distância entre O e M é exatamente igual a 5. Tá bom? Ok? Muito bem. Eu vou construir agora um pequeno segmento. Olha só, acompanha aqui para você não viajar além do normal. Desculpa, que cor eu vou colocar? Vou colocar azul, né? Olha o segmento que eu vou construir, ó. Atenção. Pronto. Construa um segmento que é perpendicular às bases, tá acompanhando? Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Obviamente, aqui do outro lado eu vou ter ângulo de 90 graus também. Aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus. Opa! Isso. Aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus. Certo? Aqui eu tenho 90 graus. Muito bom. E aqui eu tenho 90 graus. Certo? Então, observe que essa superfície é uma superfície retangular, tá? Tá bom? Esse segmento aqui, esse segmento, vou chamar esse ponto aqui de ponto A, vou chamar esse ponto de ponto A e esse aqui de ponto B, tá? O segmento AB é o apótema do quadrado menor. Mais uma vez, lembrem-se, o apótema de um quadrado tem como medida metade da medida lateral do quadrado, portanto, esse segmento mede 2. Agora, essa figura geométrica de vértices A, B, C e O é um retângulo. A, B, C, O é um retângulo. Lados opostos no retângulo têm medidas iguais. Se o segmento AB vale 2, o segmento OC também vale 2. E se o segmento OA vale 4, o segmento BC também vale 4. Agora observe, OM vale 5, se OC vale 2, CM vale o que falta para completarmos 5, portanto 3. Notem então que no triângulo, acompanhe por favor, triângulo BCM, triângulo BCM, esse triângulo aqui, triângulo retângulo BCM, cabe o teorema de Pitágoras. G ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. G é a medida da hipotenusa ao quadrado é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, G ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. G, então, seria a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada positiva é 5, né? Na verdade, eu tenho duas. Eu tenho mais ou menos 5, né? Mas G representa a medida de comprimento, portanto, desprezo o valor negativo. Acabei de encontrar o G. Agora, eu vou calcular, primeiro,
a área da base menor, que é a área de um quadrado de lado 4. 4 ao quadrado. Portanto, posso afirmar que a área da base menor é igual a 16 unidades. Agora, a área da base maior. A área da base maior. A área da base maior é a área de um quadrado de lado 10. 10 ao quadrado. A área da base maior vale 100. Que gracinha, tá bom? Muito bom, continuando. Agora a área lateral. A área lateral é 4 vezes a área de uma face lateral. Lembrando que a face lateral é um trapézio, tá? Então, a área lateral é igual a 4 vezes a área desse trapézio que define a face lateral. Note que a base maior do trapézio tem a mesma medida que o lado do quadrado, que é base do tronco, base maior do tronco, vale 10. A base menor do trapézio vale 4. E cuidado, a altura do trapézio não é 4. A altura do trapézio é G, que vale 5. 4 seria a altura do tronco de pirâmide. Então, a área do trapézio, base maior, que é 10, mais a menor, que é 4, vezes a altura, que é 5, e tudo isso dividido por 2. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 5, 10. 10 vezes 14, 140 unidades de área. Tá? E a área total, portanto, a área total é a área da base maior, área total, a área da base maior, mais a área da base menor, mais a área lateral. E se você efetuar esta soma, deixa eu ver, 100 mais 16 mais 140, encontrará 256. Portanto, a área total é igual a 256 unidades de área, o que corresponde à alternativa D de dado. O volume do sólido da figura do problema anterior vale. Bom, nós temos a área da base menor. Nós temos aqui, olha, a área da base menor, nós já calculamos há pouco, a área da base menor, 16. A área da base maior, também calculamos, deu 100. E a altura do tronco, o H minúsculo, é igual a 4 unidades. Não confundir com a altura do trapézio que está na face lateral. A altura do trapézio da face lateral, nesse caso, é 5. Lembra da fórmula? Fórmula para cálculo do volume do nosso tronco de pirâmide, né? Lembra? É a altura dividido por 3 vezes área da base maior mais a área da base menor mais a raiz quadrada do produto entre as duas áreas. Que gracinha de fórmula! Não é difícil memorizar, tá? Se vocês utilizarem umas 3 ou 4 vezes para a resolução de exercícios, vão memorizar automaticamente. Então, no lugar do H, a altura do tronco, distância entre os planos que contêm as bases, dividido por 3. A área da base maior vale 100, a área da base menor vale 16. Mais a raiz quadrada do produto entre as áreas da base maior e da base menor, tá bom? Volume 4/3 vezes 100 mais 16 mais. Observe que a raiz quadrada de 100 é 10 e a raiz quadrada de 16 é 4. Ora, pessoal, olha que fácil. 4/3 vezes 40 mais 16, 56. 56 mais 100, 156. 156. Portanto, o volume 156 dividido por 3
52 vezes 4, 208. Prontinho, acabamos de encontrar o volume do tronco de pirâmide de bases paralelas do exercício anterior. E a alternativa é C. Que beleza, hein, pessoal? Próximo exercício, pessoal. Uma xícara de chá tem a forma de um tronco de cone reto, conforme a figura. Supondo-se π igual a 3, o volume máximo de líquido que ela pode conter é... Ora, pessoal, observem que... Acompanhe aqui, por gentileza. O diâmetro da circunferência maior, que limita a base maior, é 8. Então, o raio R maiúsculo vale 4. O raio R minúsculo vale 2. E a altura do tronco de cone, vale 6. Eu quero volume. Como eu disse para vocês, pessoal, a fórmula utilizada para cálculo do volume do tronco de cone é a mesma utilizada para cálculo do volume de tronco de pirâmide, tá? Então vamos por partes, vai. Área da base menor. A área da base menor, πr pequeno ao quadrado. Então, a área da base menor é igual a π vezes o raio pequeno, R minúsculo, é 2. 2 ao quadrado. Lembrando que isso em centímetros quadrados. Enfim, a área da base menor é igual a 4π centímetros quadrados. Então, já temos a área da base menor. Que gracinha, tá bom? Vamos agora para o cálculo da área da base maior. A área da base maior é igual a πr maiúsculo ao quadrado. Trata-se da área de um círculo de raio R maiúsculo, certo? Então, a área da base maior é igual a π4 ao quadrado, centímetros quadrados. Muito bom. A área da base maior é igual a 16π centímetros quadrados. Que maravilha! Ó, que beleza! A área da base maior. Vamos para o cálculo do volume. Segundo consta, o volume é igual a altura dividido por 3, certo? Altura dividido por 3. Altura é esta, ó, que é o H. Vezes a área da base maior mais a área da base menor mais a raiz quadrada do produto entre as duas áreas. Substituindo, 6 dividido por 3, que multiplica a área da base maior, 16π. A área da base menor, 4π, mais raiz quadrada de 16π vezes 4π. Lembrando que tudo em centímetros cúbicos, né? Já estamos trabalhando com volume. Volume, 6 dividido por 3 costuma dar 2, 16π mais 4π mais raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, 4 vezes 2. Π vezes π, π ao quadrado. Raiz quadrada, π. Muito bem. Temos, então, volume igual, deixe-me ver, 16π mais 4π, 20π. Aqui eu tenho 8π, 20π mais 8π, 28π vezes 2, 56π centímetros cúbicos. Ele sugere trocarmos o π por 3 para π igual a 3, resulta V igual a
56 vezes 3, pessoal, 168? Pois é, 168 centímetros cúbicos. Este é o volume do tronco de cone de bases paralelas. Portanto, o volume dessa xícara. E a alternativa é A. Mais um exercício, pessoal. Um copo tem a forma de um cone com altura 8 centímetros e raio da base 3 centímetros. Queremos enchê-lo com quantidades iguais de suco e de água. Para que isso seja possível, a altura x atingida pelo primeiro líquido colocado deve ser, então eu quero a altura x do primeiro líquido colocado, para que eu consiga volumes iguais, né? Para que eu consiga que o volume de suco seja igual ao volume da água, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos admitir que o volume do líquido colocado em primeiro lugar é A minúsculo. O volume do líquido colocado em segundo lugar também vai ser A minúsculo. Concordam comigo? O volume do líquido que está nesse conezinho é A minúsculo. E o volume de líquido do tronco de cone também é A minúsculo. Porque os dois líquidos, o primeiro e o segundo, devem ter o mesmo volume. De acordo? Tranquilo até aí, pessoal? Sim? Muito bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar isso aqui, ó, de volume do primeiro líquido. Tá aqui, VL. E V é o volume total do cone grande, tá? Nós sabemos que se eu dividir o volume pequeno, que é o do líquido, pelo volume do cone grande, eu vou ter exatamente a razão de semelhança ao cubo. Lembra disso? Eu disse para vocês, isso é importante. Razão de semelhança ao quadrado é a razão entre áreas correspondentes. E a razão de semelhança ao cubo é a razão entre volumes correspondentes. A razão de semelhança é a altura do pequeno sobre a altura do grande, portanto, x sobre 8. E essa razão ao quadrado é a razão entre áreas. Essa razão ao cubo é a razão entre os volumes. Agora, olha que interessante, o volume do líquido eu estou admitindo que é A. Tá bom? E olha para cá para você não viajar. Já o volume do copo inteiro é A mais A, 2As, concorda? Volume do líquido é A. Volume do outro líquido é A. Então, o volume do copo inteiro, 2As. Volume do líquido é A. Volume do copo inteiro, 2As. E isso é igual a x ao cubo dividido por 8 ao cubo. Muito bem. Futuros matemáticos deste Brasil varonil. A dividido por 2A dá meio. Meio. Portanto, nós temos meio vezes 8 ao cubo. Meio vezes 8 ao cubo. Eu acho que eu faria o seguinte para encontrar o valor do x nessa situação. Olha só. O x ao cubo é igual a 8 vezes 8 vezes 8, ok? Que é 8 ao cubo, vezes meio, vezes meio. Então tá. Notem que dividindo 8 por 2 resulta em 4. Extraindo a raiz cúbica em ambos os membros da igualdade, teremos raiz cúbica de x ao cubo, x. Ok? Raiz cúbica de 8, 2. Raiz cúbica de 8, 2. E a raiz cúbica de 4 eu deixo indicado. Então, a raiz cúbica do primeiro 8 é 2, a raiz cúbica do segundo 8 é 2 e a raiz cúbica do 4 eu vou deixar indicado. Portanto, x, que é o que procuramos, vale 4 raiz cúbica de 4. Aí, pessoal. Miranda, creio que é muito importante essa relação envolvendo razão de semelhança e áreas e volumes, não? Muito importante, tá? Muito importante mesmo. Tudo bem, pessoal? Mais um exercício. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras. Pois, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação
e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1 para 200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. A escala é de 1 para 200, ou seja, cada unidade na maquete corresponde a 200 unidades na realidade, tá? Portanto, se eu quiser saber qual é cada unidade linear na maquete, é igual a 200 unidades na realidade. Então, se eu quiser saber converter, né, cada medida linear da maquete para a medida real, basta multiplicar por 200. Cuidado, medida linear, isso aqui não é medida linear, tá? Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30 mil litros de água. 30 mil litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Bom, vamos pensar o seguinte. O reservatório da maquete e o reservatório real representam sólidos semelhantes, e a razão de semelhança é de 1 para 200. A razão de semelhança entre os dois reservatórios, o reservatório real, aliás, o reservatório da maquete e o reservatório real é de 1 para 200, tá? Qualquer medida linear do reservatório da maquete vale 200 vezes no reservatório real. Então, a razão de semelhança é de 1 para 200 entre o da maquete e o real. O volume do reservatório da maquete sobre o volume do reservatório real é a razão entre os volumes, como eu disse, da maquete e do real. E nós sabemos que a razão entre os volumes é a razão de semelhança ao cubo. Olha que fácil. A razão entre os volumes é a razão de semelhança ao cubo. Muito bom. Volume na maquete, 45. Volume real igual a 1 ao cubo, que é 1, 200 ao cubo. Multiplicação em diagonal. Volume real vezes 1, volume real, e 200 ao cubo, vezes 45, tá bom? Lembrando que tudo isso em centímetros cúbicos, né? Eu não coloquei aqui, mas vamos colocar centímetros cúbicos, tá bom? Muito bem. Então, o volume do reservatório real é igual a 45 vezes 200 ao cubo. 360 milhões de centímetros cúbicos. 360 milhões de centímetros cúbicos. Para converter para litros é só dividir por quanto, pessoal? Por 1000. Então dá 360 mil litros. Que gracinha! Tá? Então, o reservatório real tem uma capacidade de 360 mil litros. De acordo com o texto, olha aqui, ó, quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30 litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Vamos lá. O reservatório tem uma capacidade de 360 mil litros. E ele gastaria 30 mil litros por dia. 30 mil litros por dia. Se eu efetuar a divisão, teria o número de dias contemplados com abastecimento. 12 dias, né? Porque quando eu divido 360 mil por 30 mil, eu estou obtendo quantos grupinhos de 30 mil litros eu tenho em 360 mil litros. 12 grupinhos, 12 dias. E a alternativa é C. Aí, turma. Uhul. Sensacional. Espero que vocês tenham acompanhado, tá? E não esqueça de deixar seu like, deixar uma sugestão aí para que a gente possa aprimorar nosso trabalho, tá bom, pessoal? Acompanhe aí a descrição, porque eu vou deixar aí o link para a demonstração de uma ou outra fórmula que de repente foi citada, tá bom? Grande abraço, até a próxima.